E vamos lá, pessoal, tá de volta aqui, tomando aqui os nossos trabalhos diários para trazer aqui a partir de agora para vocês uma bomba gigante que acabou de explodir na política brasileira, gente, tá? Exatamente essa notícia acabou de ser anunciada, acabou de ser confirmada. É uma bomba gigante, sem precedentes, que eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão ficar de queixo caído. Vocês vão pensar assim, gente, não é possível que isso aconteceu. Mas sim, gente, aconteceu, foi confirmado e eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques dessa notícia que pegou não só o Brasil, mas o mundo inteiro de surpresa. Vocês vão entender tudo, porque eu vou trazer informação completa nesse vídeo aqui para todos vocês. Pessoal, além dessa, tá outras várias informações. Bem rapidamente, só quero convidar você que está do outro lado mexido a se inscrever aqui no nosso canal. Vem fazer parte aqui da nossa família. Para você se inscrever aqui é totalmente rápido, prático, automático, gratuito, que é o melhor ainda. E é só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, ó, tem a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. É só clicar em cima, clicou, você já vai estar automaticamente inscrito gratuitamente aqui no nosso canal e aqui você será muito, mas muito bem-vindo. Vamos logo para a informação, gente, lá, vamos ser rápida, breve, bem objetiva, do jeitinho que vocês gostam. Faço questão de trazer para vocês um vídeo que simplesmente explodiu nas redes sociais. Lula, o pária internacional. Em entrevista coletiva, depois de um evento do Fórum Econômico Mundial, lá em Davos, na Suíça, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi questionado sobre a participação do Brasil nas negociações de paz para pôr fim à guerra com a Rússia. Num trecho divulgado pelo site Metrópolis, o Zelensky diz que, com a vitória de Trump, Lula não é mais relevante. У бразильців з китайцями дуже узагальнені речі, і вони також не наблизили нас до закінчення війни. І я не знаю, що там розглядати. Я тільки ще раз говорю про те, що, дивіться, ми виступали першими, що навколо формули миру і саміту треба всіх об'єднати. Ми всі об'єднаємо і всі будемо щасливі, що ми об'єднались заради якогось позитиву. А сьогодні я вважаю, що потяг Бразилії, він, якщо чесно, він поїхав в іншому напрямку. Я зустрічався з Лулою, і ми зустрічалися, і я його дуже просив бути партнером закінчення війни. Тощо. А зараз він не гравець. Він не гравець. Він і для Трампа буде не гравець. Bom, deixa eu dar boa noite para a deputada Bia Kicis, já com a gente. Deputada, seja bem-vinda mais uma vez ao 4x4. Boa noite para a senhora. Que o par internacional era o Bolsonaro, deputado. Par internacional, ninguém quer saber do Bolsonaro. E tá lá o Zelensky dizendo que o Lula é carta fora do baralho, né? Grande que descoberta, né? Eu estava lembrando ali da cartinha de amor secreta que o Lula escreveu para o Putin, quando o Putin foi reeleito, né, entre aspas, presidente da Rússia, né, sigilo sobre a cartinha, mas a gente sabe da preferência do Lula pelo Putin, pelo Xi Jinping, pelo Irã, pela turma do Hamas, pela Venezuela, pela Nicarágua, por Cuba. Então, fica muito claro, né, deputada, quem é o pária internacional verdadeiramente. O Lula não deu uma dentro, desde que ele assumiu esse mandato, é só apoiando ditadores, né, só fazendo vexame atrás de vexame, a gente passando muita vergonha, são inúmeros casos, né? E vamos lembrar que ele ia resolver a guerra da Ucrânia, da Rússia, numa cervejinha, numa mesa de bar, tomando uma cervejinha, né? Ele ia resolver tudo. E agora o Zelensky está aí falando que o Lula não tem nenhuma relevância, né, com a assunção aí do Trump. Eu quero lembrar aqui essa máxima que é sempre repetida e que precisa ser lembrada mesmo, né? Que homens fracos forjam tempos difíceis forjam homens fortes forjam tempos fáceis. Então a gente espera que o Trump, que já chegando, mostrando a sua força, possa fazer com que o mundo seja um mundo mais pacífico, como aliás foi quando ele foi presidente da outra vez. Foi só o Biden assumir a presidência que foi esse show de horrores, né, e guerras que o mundo passou a encarar. Ana, a gente falou um pouquinho já, depois eu vou querer ouvir a deputada também sobre o pé de meia, né, que seria mais um motivo para impeachment do Lula, tirar um programa desses do orçamento, um absurdo, completo crime de responsabilidade, e essa diplomacia desastrada aí, desastrada e desastrosa do Lula, ela também já deu motivo para impeachment. A gente não pode esquecer do que ele disse sobre Israel. A gente pode esquecer que o Lula é persona non grata
né, é considerado pessoa não grata pelo governo de Israel. Então a gente tem alguns motivos para impeachment do Lula já, ainda não foram para frente os processos, mas negócio de deixar sangrar nem pensar, né? A gente tem que insistir porque crimes de responsabilidade não faltam, Ana. Não faltam. Boa noite, deputada Bia Kicis. A gente se falou, conseguimos trocar várias mensagens em Washington, mas a gente não conseguiu se encontrar, né? Todo mundo com a agenda, né? Mil coisas. Eu queria, Lacombe, aproveitar a presença da deputada aqui e esse ponto que você traz e já abusar da presença dela e jogar uma pergunta aqui. Porque isso tudo que você disse, Lacombe, né? O anão diplomático, eu acho que eu vou até além, é uma meba diplomática, não é nem anão diplomático mais. Os 4 dias, né, 3, 4 dias que eu estive em Washington, nós estávamos bem com o Airbnb bem atrás da Casa Branca da Suprema Corte, pertinho do Capitólio, e nós estávamos numa área muito reservada, nem todo mundo podia passar por ali, você precisava confirmar que você estava hospedado ali naquela localidade, e era numa rua exatamente que dava acesso à entrada para os escritórios do Senado americano. Então, durante esses 3, 4 dias, eu acabei encontrando alguns assessores, fiz algumas perguntas, e eu queria exatamente a impressão da Bia, que também esteve lá, conversou com muitas pessoas, da dimensão, se essas pessoas que a Bia encontrou, tanto parlamentares, congressistas, ou até pessoas relacionadas, né, com o governo novo, o governo americano, se você teve a mesma sensação que eu tive, Bia, porque na terça-feira de manhã eu encontrei alguns assessores exatamente nesse escritório do Senado, alguns assessores de senadores, e todos sabem da relação de Lula com o Irã, todos sabem que o Brasil se levantou na ONU com o Irã, enquanto Netanyahu, Israel, discursava. Então, acho que a questão de deixar sangrar, né, nem pensar deixar sangrar, mas esse combo, Bia, esse quebra-cabeça hoje, que tem muitas peças perigosas para a gente em relação a esta relação dos Estados Unidos, de Donald Trump com o Brasil, de Lula, queria ouvir as suas impressões nesses dias que você conversou, esteve por Washington, porque parece que muita gente fala, não, imagina, eles não sabem do Brasil, de Lula. Muito pelo contrário, Bia, os assessores com quem eu conversei, todos muito cientes do que está acontecendo. Inclusive, eu conversei com um assessor do senador Ted Cruz, e ele muito ciente do Brasil de Lula, que anda com o Irã, que apoia Hamas, Hezbollah, inclusive falaram de células do Hezbollah em Brasília. Gostaria de ouvir suas impressões desses 4 dias em Washington, deputada. Bom, Ana, realmente foi uma pena a gente não ter se encontrado pessoalmente, mas eu estive, como você falou, em vários encontros, inclusive um deles, que para mim foi muito importante, um encontro muito reservado para pouquíssimas pessoas da área de segurança voltada para a América Latina, né? E encontrei lá com o presidente do Paraguai, encontrei com o fundador do Vox também. Então nós temos aí não só a América Latina, mas todo o Ocidente, todos os conservadores, parlamentares, conservadores de direita que são contra a tirania, contra a censura. Então essa reunião, ela foi muito importante. Tinha, para você ter uma ideia, estava o general Michael Flynn lá presente, muita gente importante, e todos dizendo que realmente o Trump não veio para brincadeira e que ele vai sim estabelecer políticas, né, para a liberdade de expressão no mundo, no Ocidente, né? Não só, ele não vai se preocupar só com os Estados Unidos, né? E com o Oriente Médio, que é uma grande preocupação. Nós estaremos sim no radar, porque isso pode não aparecer em primeiro plano, mas tem muita gente que trabalha com ele na área de segurança que está focada na América Latina. A gente sabe da importância do Brasil e a gente sabe da China, o que a China está fazendo no Brasil. E é claro que isso não é bom para os Estados Unidos, né? Então o Trump vai estar sim de olho. Com relação a essa história de deixa sangrar, eu quero dizer para vocês o seguinte: lá atrás, na época do Mensalão, eu me lembro, eu assistia pela TV, era o início ainda da TV
Câmara, TV Senado, e passavam todas aquelas sessões do plenário que falavam a respeito dessa questão do mensalão, Roberto Jefferson fazendo denúncias. E aí eu olhei para a cara do Lula e pensei assim, o Lula está morto e acabado. Ele parecia um morto-vivo, né? Assim, realmente. E aí veio o Fernando Henrique e falou o quê? Deixa sangrar. E nessa do deixa sangrar, né, eles se recuperaram, o PT se recuperou e ele está aí até hoje, né? Então eu quero dizer o seguinte, ó, eu estou resgatando isso daqui, ó. Vocês lembram dessa personagem aqui? Lembram do Pichuleco? Estou resgatando aqui o Pichuleco. Nós queremos o impeachment do Lula, sim. Tem nada que deixar sangrar coisíssima nenhuma, porque a gente não brinca com esses seres das trevas, esses seres do mal, porque eles estão sempre se reinventando. A gente não pode perder a oportunidade de tirar do poder. Sempre que nós tivermos essa oportunidade, nós temos que fazer de tudo, lutar por isso. Não tem esse negócio de deixar sangrar, não está com nada, não. Vamos para o impeachment. Tem crime de responsabilidade, né? Tem que tocar o processo de impeachment. Quem sabe, né? Quem sabe? O deputado Marcel Van Hatten já anunciou aqui, deputado aqui, que será candidato, então, à presidência da Câmara. A gente sabe que é um jogo de cartas marcadas, que o Hugo Mota é favorito, mas vai que, né? Vai que os deputados têm ali um momento de lucidez e resolvem fazer o certo, né? Quem sabe? O que eu noto mais é que não foi feita uma conversa, foi feita uma conversa muito superficial, né? Não foi feita uma tomada de compromisso. Então a gente fica lendo, o Hugo Mota prometeu para o PT, o vice-líder do PT diz que não vai ter anistia. A gente não pode nem pensar em transigir com esse projeto da anistia. Isso é fundamental. A cada dia que passa, essas pessoas que estão sendo injustiçadas, presas, para essas pessoas, gente, cada dia uma eternidade, sabe? Então nós temos que lutar por isso, sim, e nós temos que arrancar esses compromissos, ou nada feito, não dá para apoiar, quer nos comprometer com o impeachment do Lula, a anistia dos perseguidos do dia 8 de janeiro, e por aí vai. E botar o STF no lugar também, né? Chega de ficar brincando de legislar, né? Isso aí é mais pauta mais do Senado, né? Essa é a minha pauta que diz respeito ao Senado. Mas o impeachment de presidente da República começa na Câmara. Porque o pessoal no chat está falando do Batoré aqui, que a gente tem o Davi Alcolumbre como favorito para a presidência do Senado. Rodrigo Pacheco não fez nada do que deveria ter feito. Diga, Ana. Não, tem outras pautas também que estão paradas na Câmara há muito tempo, que já passaram no Senado, como, por exemplo, a extinção do foro por prerrogativa de função, já passou no Senado e está enterrada na gaveta do Arthur Lira há quanto tempo? A gente se livrou do foro por prerrogativa de função, isso é importante. Porque a gente sabe que o que acontece hoje é que existe esse imbróglio. O Senado fiscaliza e pode julgar e empichar os ministros supremos. Os ministros supremos, é só ligando para o senador, aquele teu processinho está aqui, viu? Se você não votar desse jeito, ele vai entrar na pauta. Gente, esse tipo de coisa acontece. Então, assim, enquanto não desatar esse nó, não tirar da competência do Supremo julgamento de parlamentares, isso não vai ter vez, não vai ter jeito, sabe? Isso realmente é um problema seríssimo no nosso sistema de freios e contrapesos, tá? Aliás, eu já vou além, eu digo que o Supremo Tribunal Federal não tem que ter competência penal nenhuma, não tem que julgar processo criminal, isso tem que encerrar no STJ, eles têm que julgar só questões constitucionais, tem que tirar toda a competência criminal do Supremo Tribunal Federal. Isso aí é uma luta nossa, essa é uma pauta fundamental também. Bom, falamos aqui do discurso do Zelensky, né, numa entrevista que ele deu lá no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, dando a real que o Lula é um pária internacional, mas quem se destacou em Davos foi o Javier Milei, presidente argentino, fez um duro discurso no fórum contra as políticas woke, y también criticó el apoyo do Fórum al progresismo internacional. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil.
son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Ao falar sobre as políticas econômicas do governo argentino, Milei afirmou que o país virou exemplo global de responsabilidade fiscal. Ele também disse que a Argentina pode deixar o Mercosul e isso seria necessário caso a permanência no bloco impedisse o fechamento de um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. E Costa, dá realmente uma invejinha, né, de ter o Javier Milei fazendo um belíssimo trabalho na Argentina e o Donald Trump nos Estados Unidos, começando muito bem também o trabalho dele, os dois demonizados, obviamente, pela imprensa asquerosa que a gente tem aqui. E quando a gente olha para o Brasil e está vendo lá o que está acontecendo, Lula, né, e o processo de impeachment que não vai, apesar de haver motivos, dá uma tristezinha, mas a gente tem esperança de que tudo se encaminhe. Tá? Que eles estão tão desesperados para criar uma cortina de fumaça que o estrago já foi feito, tá? E eles estão ali desesperados, né, vendo o que é que vai fazer com o Haddad, porque eu acho que o Haddad, segundo aqui, essa matéria, Haddad entra na mira, né, de governo, oposição e mercado após crise do Pix. Então, o Haddad não está só na mira da direita, não está na mira só da oposição, não está na mira só do mercado, agora está na mira do próprio governo, ou seja, o governo como um todo é um fracasso total, mas o bode expiatório vai ser o Haddad, que segundo alguns principais juristas do país, Haddad não foi quem deu aval, né, deu aval ali para a questão do Pix, nem passou por ele, né, mas parece que ele que vai vai ser o bode expiatório. Após protagonizar uma das maiores crises do governo atual por conta da medida para a fiscalização do Pix, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entrou na mira do governo, da oposição e do mercado financeiro. Além de levar um puxão de orelha indireto do presidente Lula, né, virou alvo preferencial da oposição, perdeu credibilidade no mercado e ainda se vê às voltas com uma queixa-crime apresentada pelo senador Flávio Bolsonaro. Houve um desgaste muito grande, avalia Daniel Teles, especialista no Valor Investimentos. O ministro tem estado num fogo cruzado. O estopim da crise foi com a repercussão negativa da instrução normativa da Receita Federal, e determinava que fintechs e operadoras repassassem ao fisco, ao leão, dados das transações via Pix e cartões. O assunto tomou as redes sociais e a oposição surfou na onda, né? Um vídeo do Nicolas Ferreira criticando a iniciativa rodou o país e o mundo, dando em quase 400 milhões de visualização. O governo atribui, né, o desgaste a fake news sobre a taxação de ferramenta, mas o argumento não convenceu nem arrefeceu as críticas, nem diminuiu as críticas. A Receita foi obrigada a revogar a instrução normativa num recuo que consolidou o desgaste do ministro do Lula. Ou seja, o Lula teve que desistir, voltar atrás, porque, né, eles queriam ferrar, lascar com a vida do pobre no Brasil. E agora, gente, existe uma ala dentro do governo Lula, dentro da esquerda, que colocou o Haddad na mira, para salvar a pele do Lula. Eles querem sacrificar o Fernando Haddad. Tipo assim, o governo Lula não tá indo bem, mas a culpa é do Haddad. Então vamos, dar um chutinho, aquele chutinho básico na bunda, sabe? Como o Lula fez aí com o Paulo Pimenta agora. Parece que tá sendo estudada a possibilidade do ministro Haddad cair. E agora, gente, o Donald Trump, O Donald Trump acaba de cumprir uma promessa, porque ele acabou de assinar aqui uma medida que atingiu em cheio a esquerda no Brasil. E essa galera aí das ONGs já estão completamente desesperados. Vejam só isso aqui. ONGs de esquerda vão perder recursos financeiros do governo americano depois da decisão do presidente Donald Trump de cortar por pelo menos 90 dias gastos com ajuda externa. Historicamente, os Estados Unidos são dos principais financiadores de iniciativas globais de apoio a ONGs que lutam por causas como o ambientalismo e o aborto. Diversas organizações brasileiras com bandeiras desse tipo recebem quantias relevantes do governo americano. Segundo a Folha, só em 2023, durante a gestão de Joe Biden, o governo americano desembolsou mais de 71 milhões de reais em ajuda externa para o Brasil. Silvio Navarro, as torneiras vão se fechar aí para ONGs brasileiras que estavam acostumadas a receber dinheiro, ajuda externa dos Estados Unidos por pelo menos 90 dias. Imagino eu, Donald Trump vai querer sanear, organizar as contas, saber para onde está indo esse dinheiro, quem são as ONGs, quais são as causas e os temas, e aquilo que não estiver alinhado com as propostas de Donald Trump serão cortadas de vez, definitivamente. As torneiras serão fechadas e não serão por 90 dias. Pode apostar que o período será muito maior. Olha, essa causa, ela já nasce, né? Essa pauta, ela já nasce com um problema de origem.
organização não governamental que vive do governo. Tanto faz, do governo brasileiro, do governo americano, de algum país da Europa, como acontece muito na nossa Amazônia, por exemplo. Se é uma organização não governamental, não deveria estar pendurada nos cofres do Estado. Não deveria ter como fonte de financiamento único, aliás, o Estado. Então já há um problema de origem nesse caso. O segundo ponto, um governo é eleito e a população escolhe o seu representante com base numa agenda. A agenda do presidente Donald Trump ela é muito clara, e ela é clara desde a campanha eleitoral. Ficou ainda mais cristalina, se é que era possível, quando ele pegou a caneta e assumiu a Casa Branca. Ele deixa a agenda muito clara. Se aqui no Brasil, essas entidades que militam, né, adoram dizer isso, a gente milita, nossa tarefa é militar, vivem desse dinheiro, acabou o dinheiro. Vamos ver o que é que vai ser o futuro deles. Acho que eles devem bater a porta do PT. Peçam dinheiro para o Lula, peçam dinheiro para o PT, enquanto o PT ainda está no poder no Brasil, porque a cada dia que passa a gente tira mais um dia na folhinha. Ô, Ana, quero aproveitar, já que estamos falando aí que fecharam as torneiras para as ONGs brasileiras, mas a saída dos Estados Unidos da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Donald Trump também falou, olha, tem uma desproporção aí nas contribuições financeiras. Os Estados Unidos enviam lá 500 milhões de dólares, a China 100 milhões, com mais de 1 bi de população. Tem uma desproporção aí, ele já falava sobre isso em outras oportunidades e agora, no Day One, já retirou os Estados Unidos aí da Organização Mundial da Saúde. E o mais incrível, Paula, é que ninguém pode reclamar ou falar, nossa, que surpresa, porque tudo isso é promessa de campanha. Ele fala sobre a possível saída dos Estados Unidos da OMS, de outros órgãos mundiais, né, que querem apenas o dinheiro do pagador de impostos dos Estados Unidos, mas não querem os deveres, querem apenas os direitos e o dinheiro. Ele fala isso desde a última administração dele. E durante os últimos 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, ele vem batendo nessas teclas como promessas de campanha. Então, quando ele sai ali da posse dele, que ele pega todas aquelas pastas, ele vai até a Arena Capital One e começa a assinar as ordens executivas, aquilo foi um gesto muito forte, muito simbólico, de colocar a Casa Branca no meio do povo e dizer, olha, eu prometi e eu já começo a produzir os efeitos, os resultados das minhas promessas antes de virar o dia 20 de janeiro. Então, Paula, as ONGs de esquerda, essas que nós estávamos falando, né, no Brasil e também no mundo, as clínicas abortivas, as ONGs que dizem que vão salvar o planeta, que são os ambientalistas, mas também só querem o dinheiro porque eles são os maiores negacionistas, eles não andam de mãos dadas com a ciência para as medidas que de fato podem salvar o nosso planeta, só querem o dinheiro. A guerra na Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia, a mesma coisa. Um rio de dinheiro, bilhões e bilhões e bilhões de dólares indo para a Ucrânia e o pagador de impostos aqui nos Estados Unidos não sabe para onde está indo esse dinheiro. Enquanto isso, nós temos crise na fronteira, nós temos crise de opioides, nós temos crises gravíssimas de criminalidade nas grandes cidades comandadas pelo Partido Democrata. Então é um basta, no sentido de o dinheiro do pagador de impostos dos Estados Unidos vai ficar na América. É aquela agenda que muitos gostam de distorcer, né? America First, América primeiro. É isso que o americano quer, que o meu dinheiro fique primeiro aqui nos Estados Unidos, porque nós temos problemas demais aqui. Hoje a ONU está infestada de esquerdistas que pensam em tudo, menos no que é correto. A ONU é a próxima. Ele já deu sinais, já cortou ajudas inexplicáveis. Gente, Donald Trump cumprindo as promessas que fez, né? Principalmente esse pessoal das ONGs aqui no Brasil de esquerda vão perder recursos, né? Na época do Lula, do Joe Biden, era uma chuva de dinheiro vindo dos Estados Unidos para essas ONGs de esquerda. Só que agora, com essa nova era Donald Trump, que foi uma das principais promessas que ele fez durante a sua campanha, ele prometeu e cumpriu a sua promessa. E está acabando aqui com a farra do boi do dinheiro para as ONGs de esquerda no Brasil, que normalmente são a favor de muitas atrocidades, né? São atrocidades que eu não posso nem mencionar, nem dizer, né? De tão perverso que é, de tão cruel que é o que essas ONGs, né, apoiam, que tem coisas que a gente pode nem mencionar. Então tá aqui, ele, né, cumpriu com a sua promessa e o pessoal aí tá bastante revoltado e furioso, afinal de contas. Mexeu no bolso, mexeu no dinheiro, aí esse povo fica revoltado e furioso, né? Completar o time de notícias ruins pro desgoverno Lula, tem isso aqui, gente. Um grande problema pro Lula resolver agora, com certeza já no início de 2025. O MST pressiona o governo Lula a assentar 100 mil famílias. Por que isso aqui, gente, tá? Os líderes dos movimentos dos sem terras, criminosos que invadem terras aí à torta e à direita, né, terras privadas, o que é que aconteceu? Eles apoiaram, né, sempre apoiaram a esquerda, o Lula, o PT. E durante a última campanha, o Lula fez um monte de promessas para essa turma, para esses bandidos do MST.
Sim, eu vou dar tantos X assentamentos, reforma agrária, vou fazer e acontecer, que dessa vez o MST vai ter vez nesse Brasil. Só que desde quando o Lula, eles foram lá, fizeram campanha, votaram no Lula, votaram em massa no Lula e colocou ele ajudou a colocar ele na presidência da República. Só que depois que o Lula, né, foi eleito, sabe o que o Lula deu para eles? Uma banana. Tá empurrando eles com a barriga e já se passou 2 anos. E os líderes do MST estão percebendo, cara, já está na mais da metade do mandato do Lula e até agora ele não cumpriu as promessas que ele fez pro MST. Agora eles estão caindo em peso, gente. Eles estão indo para cima com tudo, com o Lula, né? A qualquer custo, eles querem que o Lula cumpra a promessa de campanha. Ao contrário, gente, tá vendo só a disparidade, né? O Donald Trump, durante a campanha, fez promessa, ele tá cumprindo ali com as suas promessas, uma a uma. Logo no primeiro dia, no segundo dia, já foi aquele churrada de medidas assinadas e tal, decretos, e assinou um monte de coisas. O Lula, quando ele ganhou a presidência, dá pra contar no dedo de uma mão as medidas que ele assinou, pra vocês terem noção do que realmente, quanto ele estava preocupado em cumprir suas medidas, né? E essa aqui é uma delas que, ao que tudo indica, gente, isso aqui vai custar muito caro pro Lula, tá? Se o Lula enganar esse povo do MST, esse povo criminoso, esses bandidos do MST, isso aqui vai custar muito, mas muito caro pro Lula. Escrevam isso que eu estou dizendo.